Vamos lá, galera, dando continuidade aí, agora estou na página 338, questão 104. Essa questão 104 e 105 é o que eu queria que vocês dessem mais atenção, porque é o de tudo que acontece, é o que eu queria que vocês conseguissem alcançar, porque é o que geralmente é cobrado em provas, tá? Principalmente essa 104 aí, que isso aí, na prática, é função trigonométrica. Coisas que a gente vai aprender mais a fundo, ver gráfico, analisar tudo, mais para o final do ano. Mas isso aí é uma questão introdutória. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, que vocês vão ver que não é bicho de sete cabeças. Claro que para chegar a entender direitinho, tem outras matériazinhas que eu tenho que explicar. Mas a gente hoje tem condições de chegar e fazer uma questão dessa. Tá? Vou mostrar para vocês. Espero que tenhamos essa condição. No decorrer de cada dia, a temperatura T em graus Celsius no interior de uma câmara frigorífica pode ser descrita em função do tempo. T em hora, pela função, ele dá uma funçãozinha aí, né, que é Tzão igual a menos 3 mais 2 vezes seno de πtzinho sobre 6. Uma função onde o t faz o papel de x e o tzão faz o papel de y. Por que eu digo que a gente tem hoje condições de fazer essa questão? Porque aqui, basicamente, a gente vai substituir o valor do t por um número, vai encontrar um arco e vai achar o seno desse arco. E podem ter certeza que sempre o resultado aqui vai ser notável. Ou vai ser 30, 45, 60, ou os seus simétricos nos outros quadrantes, ou aqueles ângulos de começo e final de quadrantes, 0, 90, 180, 270 e 360. Por isso que aquela montagem do arco que eu fiz é importantíssimo para a gente poder fazer esse tipo de questão. Tá? Então eu vou fazer bem pausadamente, bem tranquilo, para que vocês entendam. Ele deu a função. E ele diz, o t igual a 0 representa meia-noite. A temperatura é meia-noite. Aí na letra A, o que ele está pedindo aí? Na letra A, qual a temperatura no interior dessa câmara às 5 horas? Ou seja, ele está pedindo para a gente substituir o t por 5. Então vamos fazer essa substituição. Menos 3 mais 2 vezes seno de π vezes o t, que agora a gente vai usar como 5. Eu vou até botar já ao contrário para a gente poder enxergar melhor. 5 π sobre 6. Ou seja, o que a gente tem que fazer aqui primeiro? Descobrir qual é o seno desse arco, que é 5π sobre 6. Aí o que eu vou fazer? Sou uma pessoa esperta, já aprendi isso. Eu venho aqui no ciclo trigonométrico para descobrir os valores de seno e cosseno dos arcos. Lembrando que em pé me fornece o seno, sem sono, e deitado me fornece o cosseno com sono. Então, se você prestar atenção, ele é sobre 6 aqui, certo? E a gente já aprendeu nos notáveis que o sobre 6... ele representa o arco de π sobre 6 radianos. Ele é da família do π sobre 6. Por quê? Porque o denominador é 6. E π sobre 6 radianos equivale a 30 graus, que é só fazer 180 dividido por 6. Então, gente, se você prestar atenção, quais os valores que a gente vai usar nessa conta? Ou a gente vai usar o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2, ou a gente vai usar o seno de 30, que é meio. Se você prestar atenção, a fórmula tem o quê? Tem o seno. Então, todos os resultados que aparecerem aí vão ser o quê? Ou vai ser meio, se ele estiver no primeiro e no segundo quadrante,
ou vai ser menos meio, se ele estiver no terceiro, quarto quadrante, tá bom, gente? É assim que a gente trabalha com as funções trigonométricas. Aqui seria, no caso, menos raiz de 3 sobre 2. Mas a gente não vai usar o cosseno, porque a função é uma função com o seno, é a função seno. Então aqui, ó, 5π sobre 6. Não sei se vocês lembram que eu botei, que eu fiz até uma regra. O primeiro é o π sobre o denominador, todos eles vão ser denominador 6, né? Aqui, bota aqui. No segundo quadrante, o numerador vai ser 1 a menos que o denominador. Então vai ser 5π sobre 6, que é exatamente o que eu preciso. Mas vamos lá. No terceiro quadrante, você bota 1 a mais do que o de baixo. Se o de baixo é 6, em cima é 7. E no quarto quadrante, você vai fazer 1 a menos do que o dobro. Por quê? Porque você está chegando a 360 graus, que é o dobro de 180, que vale π, e aqui é 2π. Então, se aqui é 6, 1 a menos que o dobro é 12, 1 a menos vai ser 11π. Então é assim que eu consigo montar sem precisar ter que transformar em grau para depois transformar em radiano de novo. Então, ó, nessa letra A, já basicamente matamos a questão. Ó. T5 vai ser menos 3 mais 2 vezes... Qual é o seno de 5π sobre 6? Ó, 5π sobre 6 a gente localizou aqui. E ele é quanto? O seno dele, né? Meio? Então, é só botar meio no lugar. É isso que a gente está aprendendo. É achar seno e cosseno, depois tangente, desses arcos. Então aí, ó, a temperatura às 5 horas vai ser menos 3 mais essa multiplicação aqui, ó, dá para simplificar, vai dar 1. Quanto que é menos 3 mais 1? Vai dar menos 2 graus Celsius. Ó. Então, às 5 horas, a temperatura, segundo a função, é menos 2 graus Celsius. Foi, pessoal? E é isso que a gente vai fazer em todas as questões. Todas as questões a gente vai fazer isso. Todo mundo entendeu? Então, eu vou apagar a resolução da letra A, vou fazer a letra B, porque todas elas a gente trabalha com a mesma coisa. Tá, ó. Vou apagar aqui agora. Apagar aqui, apagar o restante embaixo. Deixa eu posicionar direitinho aqui. Foi. Aí eu acho que assim vocês vão entender melhor a funcionalidade, a representação do ciclo trigonométrico, tá, gente? É assim que a gente tem que fazer. Então, ó, essa foi a letra A. O que a letra B está falando agora? A letra B, qual a temperatura no interior dessa câmara às 7 horas? Então, agora, no lugar do T, que é multiplicando o π, a gente usa o 7. Aqui, né? 7π sobre 6. 7π sobre 6 está aqui, ó. E qual é o valor do seno do 7π sobre 6? Ele, em relação ao eixo seno, o vertical, ele bate na parte de baixo. Então, ele é menos meio. Então, eu vou substituir por menos meio. Beleza? Então, a temperatura às 7 horas vai ser menos 3 mais 2 vezes... Quanto que é o seno de 7π sobre 6? É menos meio. Beleza, pessoal? Aí é só você continuar a conta. Ó. Temperatura às 7 horas vai ser menos 3, ó, mais vezes menos dá menos, aqui a gente já viu que vai dar 1. Então, a temperatura às 7 horas é de menos 4 graus Celsius. É isso que é uma função seno. Na função cosseno, a mesma coisa, só que na hora de analisar, a gente vai analisar na reta horizontal. Então, gente, se você descobrir qual é o ângulo correspondente no primeiro quadrante, os valores que vão gerar na fórmula são sempre esses valores. Só prestar atenção se ele vai ser positivo ou se ele vai ser negativo. É só isso. Beleza? Essa é a letra B, para vocês printarem aí. Agora, vou responder a letra C. Tá? Ó, só vou apagar aqui o que eu substituí.
vocês vão ver que é tudo a mesma coisa, gente. Tudo. E é fácil, não é difícil não. Primeiro momento parece ser muito difícil. Mas aí depois você percebe que não tem nenhum bicho de 7 cabeças, não. Ó, na letra C, ele está pedindo o quê? Ele está pedindo qual a temperatura no interior dessa câmara às 11 horas. Então, aqui. Então, vou substituir agora por 11. Então, ó, preste atenção. Temperatura às 11 horas é igual a menos 3 mais 2 vezes seno de 11π sobre 6. 11π sobre 6 está aqui, ó. E ele está ligado a qual valor de seno? Menos meio. Então, substituo por menos meio também. E vocês vão perceber que o movimento dessa função é um movimento ondulatório. Então, tem resultados que servem para mais de um número. Por exemplo, aqui, ó, o meio ele serve tanto para o 5π sobre 6 quanto para o π sobre 6. O menos meio ele serve tanto para o 7π sobre 6 quanto para o 11π sobre 6. Aí aqui, ó, só terminar. Menos 3 mais com menos dá menos. Essa conta aqui vai dar 1. Então, a temperatura às 11 horas também vai ser de menos 4 graus Celsius. Foi, pessoal? Então é isso. É só você vai substituir. No final você tem que ver qual é o arco, nesse caso aqui, qual é o seno do arco que ficou depois de substituir. Beleza? Vamos fazer agora... Vou fazer até a letra D, porque as outras duas a gente vai precisar de conceitos de função. Aí vocês ainda não aprenderam, vamos ficar só nessa parte aqui. Fiquem tranquilos que eu não vou cobrar máximo, mínimo, que aí a gente precisa estudar gráfico. E não é o objetivo. O objetivo é só saber fazer conta. Então, ó, letra D. Aí agora ele está pedindo qual a temperatura no interior dessa câmara às 17 horas. 17 horas. Então, eu vou substituir aqui por 17. Aí vem, né, professor 17 ali. O que eu vou fazer? Não vou me desesperar. Vamos pensar no seguinte, tá? Quando ele dá uma volta completa, no arco de π sobre 6, ele representa 12π sobre 6. Por quê? Porque vai dar 2π, concorda comigo? Que é onde para aqui a primeira volta. Se o número que ele me deu foi 17, significa que ele já passou da primeira volta e está em algum local na segunda volta. Como que eu vou descobrir que local é esse? O valor não foi 17? Se eu fizer 17π sobre 6 menos o 12π sobre 6, isso vai dar quanto? 5π sobre 6. Então, o que eu posso pensar nisso é que o arco de 17π sobre 6, ele corresponde ao arco de 5π sobre 6 na primeira volta. Ou seja, eles têm o mesmo valor. Só que um eu precisei dar uma volta completa para chegar nele. E o outro não, é na primeira volta. Então, isso aqui é a mesma coisa de eu estar fazendo o seno de 5π sobre 6. Que a gente já viu aqui, que é meio. Viu que difícil? Nossa, tem que fazer um curso na Polônia para aprender isso. Meu Deus. Menos 3, mais 2 vezes. Aí nós temos aqui o seno de 5π sobre 6, que a gente sabe que é 1 sobre 2. Ó, só cortar. Então, a temperatura às 17 horas vai ser menos 3 mais 1. Então, temperatura às 17 equivale a menos 2 graus Celsius. Viu, pessoal? Quando fugir um pouco da primeira volta, é só a gente fazer esse raciocínio aqui. Se fosse π sobre 3, uma volta completa seria o quê? 6π sobre 3, porque 6 sobre 3 dá 2. Se fosse π sobre 4, que é o outro notável, uma volta completa a gente poderia representar como 8π sobre 4, porque 8 por 4 vai dar 2. E assim a gente descobre todos os valores possíveis. E no que vai acontecer nos problemas, todos os valores vão gerar um notável. Ou vai ser esses notáveis do 30, 45, 60, ou esses pontos aqui de começo e fim de quadrante, que é onde o arco encosta no eixo. Aí as respostas vão ser 0 e 1. Ponto.
Viu, gente? Bem tranquilo, espero que vocês tenham entendido. Eu vou deixar esse vídeo hoje com a quinta-feira. Espero que hoje, entre hoje e amanhã vocês me mandem algumas dúvidas para eu poder tirar na melhor maneira possível, já que a nossa prova é na segunda-feira. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido. A letra D e E eu não vou fazer porque precisa de um conhecimento maior que a gente não alcançou ainda. Tá? Um abração, até a próxima.